Registra. Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje será sobre o sistema respiratório. Eu me chamo Raquel e vamos dar início à nossa aula. Irei falar sobre alguns tópicos. Eles são as estruturas e as funções, zonas de condução e respiratória, mecânica respiratória, propriedade elástica dos pulmões, propriedade elástica da caixa torácica, pressões pulmonares na respiração, ventilação pulmonar e trocas gasosas e volumes e capacidades pulmonares. Bom, o sistema respiratório ele é responsável por garantir a captação do gás oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico. Ele atua em funções secundárias, ele atua na regulação do pH, devido a um aumento na concentração. Ele participa no aumento da concentração hidrogeniônica, que participa do equilíbrio ácido-básico, removendo o CO2 do corpo. Ele atua como reservatório de sangue e ainda também na fonação, olfação e vocalização. A fonação nada mais é que a produção de sons pelo movimento do ar através das cordas vocais. A fala, o canto, qualquer som são produzidos devido à ação do sistema nervoso central sobre os músculos da respiração. Na imagem, a gente pode perceber, podemos ver, cada setinha tem a sua cor e cada setinha indica uma parte. A verde é o olfato, a azul a respiração, a amarela a via retronasal e essa parte aqui é o bulbo olfatório. Bom, ele ainda está dividido em duas partes, duas porções. Nelas são a parte condutora e também a parte respiratória. A parte condutora, ela compreende um sistema tubular de comunicações entre o parênquima pulmonar e o meio externo, por onde se dá a condução de inspiração e expiração. Nela está dividida a cavidade nasal, faringe, laringe, orofaringe, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos e os bronquíolos terminais. Possuem funções de limpar, filtrar, umedecer, aquecer e transportar o ar até a porção respiratória. Já na parte respiratória, está dividido entre os bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e os alvéolos. A função é o local onde o O2 inspirado passará para o sangue e o CO2 no sangue passará para o sistema respiratório. Nesse contexto, ocorrem as trocas gasosas. Vamos já iniciar agora, explicando um pouco sobre cada órgão do sistema respiratório. O primeiro deles é a cavidade nasal. É o primeiro local por onde o ar passa, e ele está dividido em três porções, três regiões, que é o vestíbulo. Na imagem aqui a gente pode ver onde está o vestíbulo. Bom, o vestíbulo, ele é a porção anterior das fossas nasais. Ele possui pelos, que juntos com as secreções das glândulas sebáceas e sudoríparas, eles formam uma barreira de proteção contra a entrada de partículas. Temos a área respiratória, aqui. A área respiratória, ela é a maior porção das fossas nasais. O muco produzido nela também atua como uma barreira protetora. E ela também é altamente vascularizada. Ela aquece e umedece o ar que por ali vai passar. E por último temos a área olfatória, que está aqui na porção mais superior, em cima.
Bom, a área olfatória, ela auxilia na limpeza dos cílios dessas células. O segundo órgão do sistema respiratório é o órgão músculo membranoso, que é comum ao sistema digestório e respiratório. A faringe é um tubo que serve tanto para o alimento quanto para a passagem de ar. Por isso que tem dizendo aqui que ele é comum ao sistema digestório e respiratório. Ele também está dividido em duas regiões, que é separadas pelo palato mole, que é a nasofaringe e a orofaringe. A nasofaringe, ela é revestida por um epitélio respiratório. Já a orofaringe é revestida por um estratificado pavimentoso. Na imagem a gente pode ver onde eles estão localizados. A laringofaringe, orofaringe, nasofaringe e a cavidade nasal. Ai, meu Deus. Acontece nas melhores famílias. Ainda falando dos órgãos do sistema respiratório, o terceiro deles é a laringe. Ela está localizado entre a faringe, a traqueia, e suas paredes possuem estruturas cartilaginosas chamadas de hialina e são irregulares. Bom, essas estruturas cartilaginosas, elas são unidas entre si por um tecido conjuntivo fibroelástico e permitem que o lumen da laringe esteja sempre aberto, garantindo a livre passagem do ar. Ela está envolvida no processo de vocalização, pois sua mucosa ela é formada por dois pares de pregas, que nelas estão as chamadas falsas pregas e as pregas verdadeiras. Aqui, ó, circuladinha, a gente vê a prega vocal. Bom, a traqueia, ela é formada por um tubo de cartilagens hialinas em formato de C. Sua lâmina própria, ela é submucosa e é composta por tecido conjuntivo, frouxo e glândulas exócrinas mistas. Ela ramifica-se dando origem a dois brônquios, que são os brônquios primários e os brônquios secundários. A traqueia é um órgão revestido por uma membrana mucosa e nela o ar é aquecido e umedecido. É aquecido, umedecido, unificado e filtrado. Na imagem a gente pode perceber a setinha puxando a submucosa no epitélio respiratório. Aqui mostra a traqueia e os brônquios primários. Nos brônquios acontecem as ramificações da traqueia. Eles penetram cada um em um pulmão e pela entrada do hilo, que são os brônquios primários. Os bronquíolos respiratórios, eles marcam a transição para a parte respiratória e abrem-se no chamado ducto alveolar. E ainda também existe a árvore brônquica. A árvore brônquica nada mais é que consiste na bifurcação da traqueia em brônquios primários no interior dos pulmões, que se ramificam novamente em brônquios secundários para cada lóbulo pulmonar. Na imagem a gente pode ver a setinha puxando os brônquios primários direito, brônquios secundários e os brônquios terciários. Também o primário esquerdo.
Nos ductos alveolares, há uma continuação dos brônquios, dos bronquíolos respiratórios que dá origem aos ductos alveolares. Eles se estenderão até os sacos alveolares. E eles são revestidos por um epitélio pavimentoso simples com células extremamente delgadas. Há uma matriz extracelular rica em fibras elásticas reticulares que são importantes para a distensão e contração durante a respiração. Aqui na imagem a gente pode ver os ductos. Ductos alveolares e os sacos alveolares. Agora vamos falar dos alvéolos pulmonares. Eles estão localizados no final dos ductos alveolares. São pequenas bolsas que apresentam uma parede epitelial fina e são o local onde ocorrem as trocas gasosas. Geralmente, esses alvéolos estão organizados em grupos chamados saco alveolar. Eles são constituídos por pneumáticos 1, tipo 1, que são responsáveis pela aparência esponjosa do parênquima pulmonar, e do tipo 2, que são responsáveis pela produção da substância surfactante. Na imagem a gente pode perceber, podemos ver o saco alveolar, os alvéolos e os alvéolos pulmonares. Já os pulmões, eles são dois órgãos esponjosos localizados dentro da caixa torácica. Na face interna de cada pulmão há uma fenda, que chamamos de hilo pulmonar. Esse hilo é uma região onde entram os vasos, veias e os vasos, que são as veias e as artérias, dentro dos pulmões. Também onde entram os brônquios principais, que podem sofrer lesões por eles acumulam grande parte de líquido e por esse motivo eles podem sofrer lesões. Aqui a setinha puxando o hilo pulmonar. E temos também a pleura, que serve para manter os pulmões armados na ventilação, ou seja, eles são abertos para as trocas gasosas. E temos também uma diferença, né, entre pleura visceral e a pleura parietal. A caixa torácica, ela é a parte torácica em forma de cúpula, que ela fornece a rigidez necessária para a proteção dos órgãos, suporte para o peso dos membros superiores e ancoragem para os músculos. Na caixa torácica está a estrutura óssea da respiração. Nela é permitido a ventilação pulmonar. Os músculos respiratórios, eles são músculos inspiratórios, respiratórios, expiratórios e ainda os músculos do diafragma, que são os principais músculos da respiração. O diafragma é o principal músculo da inspiração. Ainda temos a mecânica respiratória, que ela acontece em 3 etapas básicas, que é a ventilação pulmonar, respiração externa e a respiração interna. A ventilação pulmonar é o fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões. Ela ocorre em defesa, ela ocorre em função da diferença do gradiente de pressão entre o alvéolo e o ar atmosférico. Na imagem a gente pode perceber, podemos ver que
A pressão alveolar é menor que a pressão atmosférica. Já isso na inspiração. Já na expiração, essa aqui, a pressão alveolar é maior que a pressão atmosférica. Aqui nessa imagem a gente podemos ver a diferença dos pulmões na inspiração e na expiração. Onde na inspiração, o principal, né, é o diafragma. Bom, agora vamos falar um pouco sobre inspiração. Ela promove a entrada de ar nos pulmões. Ela é normalmente realizada pelo diafragma, ou seja, a contração da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais é onde se expande a caixa torácica e o diafragma abaixa e as costelas elevam-se, promovendo o aumento da mesma, da caixa torácica. Ocorre a redução da pressão interna em relação à externa, forçando o ar para entrar nos pulmões. O diafragma ele vai contrair e vai puxar as superfícies inferiores dos pulmões para baixo. Os músculos da inspiração, como eu já havia dito, eles elevam as costelas. E com essa elevação, há o deslocamento dos órgãos abdominais para baixo. Quando o músculo ele é inalado, ele expande a caixa torácica e essa ação forma a pressão intrapulmonar, mais negativa do que a pressão atmosférica. Já na expiração, promove a saída do ar dos pulmões, há um relaxamento da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais, onde o diafragma ele eleva-se e as costelas abaixam, o que diminui o volume da caixa torácica. Há também um aumento na pressão interna, forçando o ar a sair dos pulmões. Ou seja, na expiração, o diafragma e os músculos intercostais eles vão relaxar, diminuindo o volume interno da caixa torácica, determinando a saída de ar dos pulmões. Agora iremos falar sobre as propriedades elásticas dos pulmões. Nelas estão a resistência respiratória, o conjunto de forças opostas ao fluxo aéreo, a relação existente entre o gradiente de pressão e o fluxo. Na impedância pulmonar está o somatório das forças opostas à expansão pulmonar na fase inspiratória. Na tensão superficial é a força que atua ao longo de uma linha imaginária de 1 centímetro de comprimento da superfície de líquidos. Quanto maior for a tensão superficial do líquido pulmonar, menor a complacência do pulmão. E listei aqui alguns fatores que alteram a resistência aérea, que é o broncoespasmo e o acúmulo de secreção. Na complacência pulmonar, é a capacidade que o pulmão tem de aumentar o seu volume quando há uma variação da pressão exercida sobre ele. E os fatores que alteram essa complacência são o aumento da pressão venosa pulmonar, o engurgitamento sanguíneo no parênquima, a edema pulmonar e fibrose e enfisema. Já na elasticidade pulmonar, a propriedade de um determinado material, o pulmão, ele uma propriedade do pulmão retornar ao seu estado morfológico de repouso após ter sofrido deformação causada por uma força externa. As propriedades elásticas da caixa torácica, a parede torácica também é elástica,
sua tendência é de se expandir, ao contrário do pulmão, como a gente já havia dito, e essas duas tendências estão em equilíbrio dinâmico. Nelas estão a pressão intrapleural, pressão alveolar. Na pressão intrapleural, é a pressão existente entre a pleura parietal e a pleura visceral. Elas são sempre negativas, e durante a expansão do pulmão, a pressão intrapleural fica mais intensa e negativa. E também durante a expiração, a pressão intrapleural aumenta. Na pressão alveolar, é a pressão interna do pulmão no momento de repouso. Durante a inspiração, a pressão diminui. Assim, durante a inspiração, a pressão alveolar cai, cerca de 1 centímetro H2O. E durante a expiração, ocorre o oposto do descrito acima, e a pressão aumenta. Então, na pressão alveolar, a pressão interna do pulmão, no momento de repouso. Durante a inspiração, essa pressão ela cai, e durante a expiração, a pressão aumenta. As trocas gasosas acontecem em 3 etapas. Primeiro, a hematose, acontece as trocas gasosas, e depois o sistema respiratório e o sangue. A hematose ela vai promover a manutenção do equilíbrio ácido-básico no organismo. E nela também estão os alvéolos pulmonares, que eles são recobertos por uma grande rede de capilares, onde o gás carbônico, o sangue, nele está o ar alveolar, e o gás oxigênio, vai ser o ar, ele está no interior dos capilares. Aqui a imagem, onde a gente mostra o alvéolo, o gás oxigênio entrando, o gás carbônico saindo, as paredes dos alvéolos, as hemácias, tudo o ar. Bom, agora a diferença entre respiração externa e a respiração interna. Na respiração externa, acontece as trocas de gases entre os espaços aéreos dos alvéolos pulmonares e o sangue nos vasos dos capilares pulmonares. Já na respiração interna, a troca de gases acontece entre o sangue dos capilares sistêmicos e as células dos tecidos. Na respiração externa, esse processo, o sangue capilares pulmonares libera CO2 e capta o O2. Ou seja, o sangue dos capilares pulmonares ele vai liberar o gás carbônico e vai captar o gás oxigênio. Já na respiração interna, o sangue libera o oxigênio e capta o carbônico, que resulta na produção de energia para a célula em forma de ATP. Volumes pulmonares, eles estão divididos em volume corrente, volume de reserva inspiratório, volume minuto, volume de reserva expiratório e volume residual. O volume corrente é o volume que é inspirado ou expirado a cada incursão respiratória normal. Já o volume de reserva inspiratório, ele é o volume que pode ser inspirado além do volume corrente, sendo usado geralmente em grandes esforços ou prática de exercícios físicos. No volume minuto, é um volume de ar ventilado durante 1 minuto. O volume de reserva expiratório é aquele volume que pode ser expirado após a expiração do volume corrente. E o volume residual é o volume remanescente nos pulmões após a expiração máxima. Agora, na capacidades pulmonares, temos a capacidade inspiratória, capacidade residual funcional, capacidade vital, capacidade pulmonar total. Na capacidade inspiratória, é a quantidade máxima de ar que uma pessoa pode inspirar. Corresponde à soma do volume corrente com o volume de reserva inspiratória. Na capacidade residual funcional,
é a quantidade de ar que permanece nos pulmões no final de uma expiração. Corresponde à soma do volume residual com o volume expiratório. Na capacidade vital, é o volume máximo de ar que uma pessoa consegue expelir após a inspiração. Já na capacidade pulmonar total, ele corresponde à soma de todos os volumes pulmonares. E é isso, galera. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado e tchau, até o próximo vídeo.